Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e siga. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Essa orientação do apóstolo Pedro, que na verdade ele resgata dos Salmos, embora singela, embora curta, traz para nós todo um universo de reflexões. Simples na forma, poderíamos dizer que elas abarcam ali todo o cerne da mensagem do Evangelho. Porque, essencialmente falando, é esse o ponto principal da mensagem de Jesus. Apresentar à criatura um caminho de construção desse estado interior que nós denominamos paz, que Jesus veio a chamar de o reino de Deus, essa comunhão com o divino, essa harmonia com as leis eternas, que trazem à criatura internamente um estado de paz e de felicidade tão grande quanto seja possível na condição em que esteja, um estado que vai crescendo, se fortalecendo e aprofundando na medida em que a criatura vai progredindo espiritualmente. Então este é o cerne da mensagem de Jesus e poderíamos dizer que essa é a busca central de toda criatura humana. Essencialmente falando, no mais íntimo, todos nós, filhos de Deus que somos, intuitivamente sabemos que este é o nosso destino, essa comunhão com o divino, a felicidade divina em nós. No entanto, até lá, até que nos conscientizemos disso e do que é preciso para alcançar esse estado, essa busca nós a traduzimos de muitas formas, muitas vezes nas buscas exteriores, nas conquistas exteriores, que não nos trazem, de fato, uma paz efetiva. É a diferença entre a paz do mundo e a paz do Cristo que aos poucos nós vamos aprendendo a discernir. Mas, essencialmente, essa é a busca central da criatura. A busca pela paz, pelo equilíbrio, pela harmonia, pela serenidade, pelo bem-estar. Mas, e aqui está a riqueza da orientação de Pedro, é preciso perceber que não podemos parar apenas na busca, no anseio, no desejo. É preciso entender, à luz do Evangelho, que muito mais do que uma busca, isso representa uma caminhada. Por isso, a orientação é: busque a paz e siga. Como dizer que deve sair do plano dos anseios, dos desejos, para o plano dos atos, das atitudes, dos hábitos. Que muito mais do que uma expectativa inerte, deve se converter numa ação, numa condição operante, de caminhada, de jornada. É isso que aprendemos à luz das orientações do Evangelho e também da doutrina espírita, ser a busca da paz. A busca que se concretiza nessa disposição nossa em trilhar uma jornada, em ajustar a nossa caminhada ao que essa paz, ou a conquista dessa paz, demanda de nós. Por isso a orientação de Pedro é assim muito bem segmentada. Para que essa paz esteja conosco, eu preciso primeiro estar disposto a me apartar do mal que é em mim. Mal que, como aprendemos com a doutrina espírita, representa tudo aquilo em mim que contraria a lei divina. Tudo em mim que se afasta da proposta das leis divinas que zelam pela minha harmonia individual como pela harmonia coletiva. Portanto, aparte-se do mal e faça o bem. Não só não fazer o mal, como também fazer o bem. Não só uma postura expectativa, uma postura passiva, mas uma postura ativa. Fazer o bem, como aprendemos também na questão 642 do Livro dos Espíritos. Fazer o bem no limite de nossas forças. Busque a paz e siga. Como a dizer que esse anseio deve se converter na nossa vida numa série de novas condutas, de novas atitudes, de novas disciplinas que vão nos levar a trilhar uma jornada de paz, uma jornada pacífica. Como a nos ensinar que muito mais do que um objetivo ou uma meta a alcançar, um ponto específico, é a paz uma maneira de caminhar. Uma maneira de caminhar que se harmonize com o bem e afaste-se do mal. Uma maneira de caminhar que se aproxime ou se harmonize com as leis divinas
e que fuja aos nossos caprichos e às nossas imperfeições e paixões que nos afastam desta condição interior de paz espiritual. Por isso, quando Emmanuel vai comentar este versículo no livro Fonte Viva, capítulo 79, ele vai dizer isso. Muitas pessoas, poderíamos estender isso, todas as pessoas buscam a paz, mas raras sabem segui-la. Então a gente almeja essa ou aquela conquista, pedimos a Deus esse ou esse amparo, e muitas vezes quando aquilo nos chega, a gente torna aquilo uma fonte de aflição. Por exemplo, a gente pede a saúde do corpo como uma fonte de paz, de equilíbrio, de harmonia. Mas muitas vezes, quando estamos com a saúde do corpo, nós a utilizamos para destruir a nossa própria saúde do corpo, através da ingestão desequilibrada de alimento, de bebidas, da indisciplina, do descuidado com o nosso corpo, enfim. Pedimos muitas vezes os recursos materiais como se fossem ser mais uma fonte de paz. Então os recursos muitas vezes chegam, mas nos apegamos de tal modo a eles, nos escravizamos ali no egoísmo, muitas vezes na usura, que eles, ao invés de serem um recurso de paz, que deveria ser aplicado por nós, a nosso bem, a bem do progresso espiritual de nós mesmos como dos outros, se torna esse elemento uma ferramenta de aflição, por conta da inveja, por conta do apego, enfim, por conta de uma série de coisas. Assim com a nossa família, com um relacionamento, seja com o que for. Muitas vezes nós buscamos alguma coisa como se aquilo fosse nos dar a paz, mas nos esquecemos de aplicar aquela coisa na manutenção da paz, que seria aqui o seguir a paz. Por isso Emmanuel vai acrescentar, se precisamos convir que todos buscam a paz à sua maneira, é preciso conceber que a paz legítima será sempre o equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Sem esse ajuste do nosso esforço humano com o impulso renovador do alto, encontraremos sempre renovada guerra em nosso coração. O que Emmanuel está querendo nos dizer? Que, na verdade, essa orientação do seguir a paz representa essa disposição que deve existir de nossa parte em ajustar a nossa vida, a nossa conduta, os nossos sentimentos, àquilo que a lei divina nos estabelece. A nossa disposição em assumir um compromisso de vida integral, não só de um momento, de um instante, mas no cotidiano, de tomar atitudes, de cultivar disciplinas e hábitos que ajudem na sustentação dessa paz, Identificando tudo aquilo em nós que se afaste da lei divina e investindo em tudo aquilo em nós que nos aproxime da lei divina. Só assim, de fato, poderemos alcançar esse estado interior de paz, que é crescente na medida em que vamos progredindo, e só assim eu poderei mantê-lo, sustentá-lo. Como dizer que é um ajuste mesmo do nosso vaso interno, uma purificação íntima para acolher esse dom divino da paz. É preciso purificar, libertar o nosso coração, a nossa mente de tudo que possa contaminar a água pura do amor, da paz, da felicidade que nasce da integração com Deus e com as leis perfeitas que Ele estabeleceu. É mais ou menos aquela orientação, por exemplo, que João Batista vai dar aos seguidores, preparando os caminhos de Jesus, quando ele diz: preparai os caminhos do Senhor, endireitai os caminhos do Senhor. Ou seja, para que Jesus realmente possa adentrar o nosso mundo íntimo, trazendo consigo a paz que nasce da vivência do Evangelho, é preciso que endireitemos os nossos caminhos, a maneira pela qual temos andado pela vida, evitando os caminhos tortuosos da indisciplina, da rebeldia, da preguiça, da mágoa, do ódio e buscando os caminhos retos, os caminhos planos da bondade, da gentileza, da humildade, da caridade e do perdão. Então é a preparação e a continuidade dessa preparação que abre espaço no nosso coração para a paz. Por isso, busque a paz e siga, ressaltando o compromisso que deve existir de nossa parte para manter essa paz. Porque, de fato, como é que eu vou cultivar a paz do meu coração? Como é que ela vai poder habitar no mesmo espaço onde habita, por exemplo, o ódio, a mágoa, o ressentimento, o desequilíbrio, o descuidado, a ignorância?
Não é possível conjugar as duas coisas no mesmo espaço, na mesma dimensão do nosso coração. É preciso antes purificar o vaso íntimo. Por isso também, Emmanuel, em outra mensagem muito interessante, agora no livro Vinha de Luz, capítulo 65, intitulada Cultiva a Paz, vai nos dizer o seguinte: para que um homem seja filho da paz, isto é, para que a paz esteja conosco, para que sejamos pacíficos ou pacificados, é preciso que ele trabalhe intensamente no seu mundo interior, cessando as vozes de inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Ou seja, eu tenho que voltar-me para dentro, percebendo que a busca da paz, muito mais do que uma busca exterior, de conquistas exteriores, objetos, pessoas ou qualquer coisa, é uma busca interna. A paz do mundo é diferente da paz do Cristo, que tem a ver com as coisas internas. Uma paz que muitas vezes é encontrada em meio às maiores lutas, porque a paz com Jesus não é isenção de lutas. É justamente essa harmonização do nosso mundo interior com a vontade divina. Por isso Jesus chamava esse estado de o reino de Deus. A vontade divina, as leis divinas a se expressarem internamente em nós. Quando assim conseguimos, então estamos alcançando esse estado de paz, que ele vai acrescentar, não é alcançado sem esforço no bem, disciplina elevada de sentimentos e iluminação do raciocínio. Então, sem esses 3 trabalhos de preparação do meu mundo interior, a paz realmente não pode encontrar morada em nós e não pode estar aqui conosco na jornada. É preciso então que nos abramos, que buscamos, que ansiemos sim pela paz. A desejemos, isso é um direito de todos nós, mas é preciso que assumamos o compromisso através do esforço no bem, na disciplina de emoções e sentimentos e na iluminação do raciocínio, assumamos esse compromisso de segui-la de fato na jornada da vida. Meditemos um pouco nisso e que Jesus nos abençoe a todos na busca e na conquista, na manutenção dessa paz. Paz e bem.